Então, assim, eu peguei discutindo com a Ana, assim, o que eu vou apresentar para vocês aqui é um esforço que a gente vem fazendo de tabular a evolução da força de trabalho no IBGE e sua composição interna para mostrar que, na verdade, precarização do trabalho, a ampliação da contratação temporária e os impactos que isso tem na instituição da produção das informações, isso não é discurso de sindicalista. Então a gente pegou os números, é um esforço que Ana aprofundou na dissertação, a gente usa uma parte dessa e usa os dados do próprio IBGE mesmo, lá do SAGRE e agora do SDA. Então eu vou mostrar para vocês como é que evoluiu essa contratação temporária. Por que é importante dizer isso? Porque a contratação, como a Ana falou, é o pior contrato temporário que tem pela 8745, pela Lei 8745. E é uma dificuldade enorme para a gente fazer as pessoas entenderem o que é esse contrato temporário. Porque muitos falam assim, os terceirizados do IBGE. Não é terceirizado. Os seletistas do IBGE não assina carteira? Não assina carteira. Então assim, a gente vem fazendo um esforço de tentar mostrar isso empiricamente como é que aconteceu essa evolução nos anos recentes. É justamente no período que a Ana está chamando de contraditório, né, 2003 a 2015, e que se consolidou a opção política de recursos humanos que massificou o trabalho temporário na instituição. Com qual objetivo? A Lei 8745 diz que só pode contratar no Serviço Público Federal trabalhadores temporários para atividades temporárias e de excepcional interesse público. Eu vou mostrar, no caso do IBGE, não tem temporalidade e não existe excepcional interesse público. Não, calma lá, vamos chegar lá. A evolução recente do precarização do trabalho, partindo entre força de trabalho concursada temporária, evidenciar que o recurso ao trabalho temporário não está relacionado com a temporalidade das pesquisas e nem com o caráter excepcional, previstas na Lei 8745, e demonstrar como a opção pela massificação do trabalho temporário foi uma opção política de gestão de recursos humanos que tornou o IBGE dependente da contratação temporária. APM, total concursado, nível intermediário, APM e nível superior, ok? Esse é o quadro de 2008 para cá. E é importante dizer, eu peguei justamente esse período para mostrar, porque é depois da informatização dos processos de trabalho vindo do censo 2007, que, teoricamente, a direção inclusive usa isso, pouparia necessidade de força de trabalho. Se informatiza, você poupa necessidade de trabalho, não é isso que eles falam? Porque você está usando informática, você não precisa de tanta gente. No período, não houve essa redução. A curva verde mostra que não houve essa redução. Está lá, em média, 10.400, 10.500, em média, no período, trabalhadores em atividade no IBGE. Só que olha a curva azul de efetivos total como cai. Especificamente, a curva vermelha de trabalhadores de nível intermediário, concursados de nível intermediário. Olha como cai. E olha como sobe a dos APMs. E a única que teve dos efetivos um pouquinho de melhora foi a contratação para nível superior, mas ainda é muito pequena. De 9.250 para 10.469, não diminuiu, informatizou o processo de trabalho, informatizou a administração, informatizou a porra toda e continuou crescendo a força de trabalho total. Reduziu o nível intermediário em 35%. Aumentou o nível superior em 7,7%. Agora o trabalho temporário passa de 2.179 para 5.049 no período, um aumento de 131%. Voltando, só um pouquinho. E por que eu coloquei essas linhas verticais aqui? São os últimos processos seletivos que o IBGE abriu para contrato temporário. A curva verde, ela tem um comportamento praticamente igual à curva amarela dos APMs. O que significa que a força de trabalho total do IBGE sobe ou desce fortemente dependente do comportamento da curva dos APMs. E é justamente nos períodos... E por que o IBGE... e por que não tem temporalidade? Porque o IBGE abre processo seletivo atrás de processo seletivo e o comportamento das curvas... Se encerrou um processo seletivo, eu tenho que abrir outro. Então, essas oscilações não são decorrentes da temporalidade das pesquisas. As oscilações são dependentes da vigência dos processos seletivos. E o último processo seletivo que o IBGE abriu tinha 7.500 vagas. Hoje a gente está trabalhando com um número de temporários e de efetivos mais ou menos 50%. Mas se você comparar, agora passa, Ana, por favor. Se você comparar a linha vermelha é a proporção de APMs sobre o nível intermediário. E a linha azul
é a proporção de APMs sobre o total da força de trabalho ativa no IBGE. Então, os APMs são maioria do que o nível intermediário já há muito tempo no IBGE. Em relação à força de trabalho efetiva, quando abre concurso público, dá uma equilibrada, mas logo depois as aposentadorias, principalmente no período recente, fazem com que a proporção de trabalhadores temporários sobre o total da força de trabalho seja muito alta, né? Então, o trabalho temporário é uma necessidade permanente. Essa que é a contradição. E aqui, outra tabelinha, vocês não vão ver, mas isso aqui foi a Ana que fez. De 2006 até 2017, entraram no IBGE 32 mil trabalhadores temporários. Total. 35 mil trabalhadores no total. Desses 35, 32.900, quase 33 mil foram temporários. Então, assim, 92% dos que entraram no período foram trabalhadores temporários. Se a gente está com uma força de trabalho ativa de 10 mil e pouco, 10 mil e meio, significa que em 12 anos é como se fosse renovado o total da força de trabalho por 3 vezes, só com trabalhador temporário. Primeiro até 2 anos e depois no último processo seletivo com contrato máximo de 3 anos. Então, assim, eu até faço a brincadeira. 81% dos municípios brasileiros têm uma população menor do que a quantidade de temporários que passaram para o IBGE nesses 12 anos. Só para ter uma dimensão, assim, uma imagem da dimensão do problema. Ana, por favor. E aqui são a distribuição das agências segundo o número de trabalhadores efetivos. Então, sem nenhum trabalhador efetivo, isso no ano passado, janeiro, junho e dezembro. Nós tínhamos 2 agências sem nenhum trabalhador efetivo em janeiro, 4 em junho e 4 em dezembro. Então, quem é que dirige essas agências? Você não tem nenhum efetivo nela, só os APMs, tá certo? E aqui essa evolução ao longo da série histórica de 2002 até 2017, percentual de agências sem APMs sai de 58% para menos de, nem sei quanto é que está, menos de 2%. Né? Então a gente vê o quê? Por que eu estou fazendo projeto rede? É só para adequar as distâncias, não sei o que lá? É só para isso? Eles têm que dar conta disso aqui, ó. Como é que você gerencia uma instituição que está presente em todo o território nacional com a massificação do trabalho temporário, com ausência de concursos públicos, na medida necessária para repor as que estão saindo? Tem que fazer um reajuste, tem que fazer um rearranjo nas agências. Então, assim, isso aqui é para mostrar como, de novo, o trabalho temporário é uma necessidade permanente. Por favor, Ana. E aí, assim, cadê a temporalidade? Cadê a excepcionalidade? Isso aqui é o quadro de pesquisa que peguei lá na intranet da DPE. No ano de 2018, cada coluna dessa aqui é um mês do ano, tá certo? Se está cinza, é porque está em campo. Se está cinza escuro, se está cinza claro, é porque não está em campo. Só de pesquisa, não tem geociências aqui. Então, a maior parte do ano tem pesquisa contínua no campo. A gente sabe disso que está trabalhando, mas se você mostra, se você fala que a pessoa às vezes não acredita, não sei. Mas então pega o documento da própria direção e mostra. Passa, Ana. E esse quadro aqui vocês não vão enxergar, mas o que eu fiz? Eu unidades estaduais, de todas as unidades estaduais, a carga de trabalho de 2017, 2016 e 2015, isolei só PNAD contínua, número de questionários da PNAD contínua, número de questionários da inflação, do INPC e das mensais, e fiz o cálculo. Para mostrar que, na verdade, na média geral, isso por unidade estadual, para mostrar que, na verdade, 80 e poucos % da carga de trabalho das unidades estaduais são pesquisas contínuas, e é onde estão trabalhando os APMs. Então, não tem, de novo, para reforçar o argumento, não tem trabalho, não é excepcional. Como que pode ser excepcional? Não é temporário, é uma necessidade permanente, mas é precário, é uma contratação massiva de trabalho temporário. E aqui é um pouco que a Ana já tinha falado, da questão orçamentária. Por que o IBGE fez essa opção? 2 motivos, da nossa perspectiva. Primeiro, é barato, né? Então, como a Ana falou, a Ana pegou um outro período, eu peguei só 2011 a 2017.
A despesa anual contratação temporária passou de 43 milhões para 110 milhões, um aumento de 155% em termos nominais, descontando a inflação 76%. E no período o número de APMs aumentou 65%. O custo médio por APM aumentou, nesse período, 54% em termos nominais e 6,6% em termos reais. O IBGE gastava, em 2017, despesa média aqui, R$ 22.150 por APM no ano. Isso, segundo os cálculos da ANA, dá mais ou menos 1/6 do custo que o IBGE tem com efetivo médio, né? Então, contrata sim para poder da capacidade operacional de trabalho próprio produzir tudo aquilo que a gente discutiu nas mesas, que o IBGE tem que fazer, a relação retratar a sociedade, toda aquela capacidade operacional que a sociedade e o Estado exigem do IBGE estão sendo construídas, basicamente, dependendo da contratação temporária, fica mais barato. E além de ser mais barato, tem a dimensão política, é mais fácil de controlar. É mais fácil de controlar. Então, como a Ana falou, é uma tática de dominação. Ou não é? 2014, a demissão dos temporários, como recurso para acabar a greve, foi o quê? A proibição dos temporários de participar dos fóruns da CBGE com liberação, é o quê? Despesa média aqui, R$ 22.150 por APM no ano. Isso, segundo os cálculos da ANA, dá mais ou menos 1/6 do custo que o IBGE tem com efetivo médio, né? Então, contrata sim para poder da capacidade operacional de trabalho próprio produzir tudo aquilo que a gente discutiu nas mesas, que o IBGE tem que fazer, a relação retratar a sociedade, toda aquela capacidade operacional que a sociedade e o Estado exigem do IBGE estão sendo construídas, basicamente, dependendo da contratação temporária, fica mais barato. E além de ser mais barato, tem a dimensão política, é mais fácil de controlar. É mais fácil de controlar. Então, como a Ana falou, é uma tática de dominação. Ou não é? 2014, a demissão dos temporários, como recurso para acabar a greve, foi o quê? A proibição dos temporários de participar dos fóruns da CBGE com liberação, é o quê? O assédio moral como um mecanismo quase naturalizado de gestão de pessoas dentro da instituição, é o que, se não tática de dominação? A Ana tocou nesse assunto, né? Da flexibilidade para o capital e a flexibilidade que existe do capital contratar e descontratar na hora que quiser. Isso está acontecendo dentro do IBGE. A gente sabe que liberdade só pode começar a acontecer, o campo da liberdade aparece quando o campo da necessidade está basicamente satisfeito. Porque se você não satisfaz suas necessidades, você não tem liberdade para fazer nada, você tem que garantir a tua necessidade. E o discurso liberal apresenta para nós a necessidade constante de reprodução da nossa capacidade de trabalho como se fosse liberdade. Os motoristas de Uber são livres pra caramba, né? São livres pra caramba, eles não têm que trabalhar jornadas extensivas para receber com uma taxa de lucro já determinada previamente 25%. Não tem que pagar os custos do seu meio de produção, do seu carro, combustível, é bem livre ele, né? Então, assim, na medida em que a gente tem que quebrar esse discurso... Tem que pagar o meio de produção, não quer o carro. Que é o carro dele, né? Ele é proprietário de si mesmo, né? Eu acho que até a professora vai abordar um pouquinho desse aspecto. Ana, por favor. E aí eu fiz um breve perfil dos trabalhadores. Quem que são essas pessoas que estão trabalhando no IBGE como temporários, né? Aí eu fiz a divisão aqui por sexo. Quem são essas pessoas? Né? Aqui dividido por efetivos e APMs. Primeira coluninha aqui são os efetivos, do meio APM, aqui o total, percentualmente. Roxinho feminino, verde masculino. Os efetivos são majoritariamente, tanto os efetivos quanto os temporários são majoritariamente masculinos, mas há entre os APMs maior proporção de mulheres do que entre efetivos. Tá? Então, ainda as mulheres não são maioria em nenhum dos dois, mas tem mais mulher entre APMs do que entre efetivos. E faixa etária, vermelhinho APM, azulzinho efetivos. Então são jovens, basicamente os APMs, até 30 anos de idade, 65% deles, isso junho do ano passado. Tá certo? E entre os efetivos, principalmente, isso é minha atividade, principalmente dos 51 anos para cá. Então, ou seja, aquilo que até o Crespo falou na mesa. Então, com 35%, acho que ele falou, né,
de pessoal ativo com abono permanência. Um pouquinho repetido aqui. E aqui a divisão por nível de escolaridade. Azulzinho, fundamental completo, vermelho, ensino médio completo, amarelo, superior incompleto, verde, superior completo, especialização, vermelho escuro, azul claro, mestrado, doutorado. Essa é a primeira parte efetiva. Aqui APMs. Os APMs tem mais APMs com nível médio completo, mas tem uma grande quantidade com nível superior incompleto. E uma boa quantidade também, 30%, com nível superior já completo, o que significa que é uma força de trabalho que está entrando mais mulheres no IBGE, jovem, e que provavelmente, não dá para fazer a correlação a olho assim, mas provavelmente tudo indica que combina trabalho e estudo. Então é uma força de trabalho que ou é qualificada, ou está em processo de qualificação e que recebe pouco, e que tem muita precariedade no contrato de trabalho. Então, tudo isso que eu acabei de dizer está nesse slide, pode passar, Ana. Então, conclusão. A ampliação da contratação temporária é medida de economia orçamentária, na medida em que mantém a capacidade operacional do IBGE a um custo reduzido. Implica, considerando o aumento da carga de pesquisa, em uma intensificação do trabalho sem qualquer correspondência salarial. O contrato temporário do IBGE é marcado pela vulnerabilidade, por conta não apenas da insegurança jurídica, mas também pelas possibilidades de desvio de função. Alocação de temporários em tarefas não permitidas nem pelo edital do PSS. Ou não tem trabalhador temporário supervisionando pesquisa nas unidades aí. Avaliações de desempenho e renovação do contrato mensal. E dependência de relações pessoais com superiores hierárquicos, facilitando casos de assédio moral. E para terminar, a gente fala assim, pô, é difícil lutar contra esse quadro, né? Mas aí eu resgatei aqui uma partezinha de uma estrofe de uma música de uma banda que eu não sei, é alemã, eu não sei nem pronunciar. Eu não sei pronunciar, mas é uma banda de rock industrial, é boa. E ela diz o seguinte: o que é. Parece bobagem, né? O que não é possível. Apenas o que não é possível. Então, se hoje a gente está passando esse quadro de precarização, de dificuldade de organização da categoria para poder resistir, isso não significa que a luta está perdida, porque apenas o que não é possível. Então, eu agradeço aí a paciência de vocês e a gente passa aqui.